Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Hoje estamos ao vivo para mostrar um evento muito importante que acontece em Brasília, o Fórum Mundial da Água. Pela primeira vez, o Brasil é sede do fórum, que está em sua 8ª edição. E nós vamos direto à capital do país para conversar com o Celso Miranda, que já está a postos por lá. Oi, Celso, bom dia para você, como é que vai? Olá, Renata, muito bom dia para você, para todos os nossos telespectadores. A gente está acompanhando aqui, aliás, com muito prazer de estar em Brasília para acompanhar esse evento internacional, Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado até a próxima sexta-feira. Participação de 150 países, além de 10 chefes de Estado. Aliás, assunto para muito tempo, até a próxima sexta-feira. E a gente está aqui para acompanhar isso tudo muito de perto, inclusive acompanhados nesta nossa edição ao vivo da nossa repórter aqui em Brasília, Daniela Castro. Daniela, bom dia. Olá, Celso. Nós estamos no estande do sistema CNA, Senar Instituto CNA, que durante toda essa semana vai mostrar como os produtores rurais usam a água de forma sustentável. Ao todo, serão realizados aqui neste espaço 40 eventos para que brasileiros e estrangeiros vejam o desempenho da nossa produção agropecuária. Além disso, a CNA também vai participar dos mais de 300 debates que serão realizados ao longo da programação do Fórum Mundial da Água. Agora, Celso, apresenta pra gente os nossos convidados de hoje. Pois é, Daniela, a gente tem que trazer a palavra aqui de quem faz esse trabalho, de quem está próximo desse trabalho em todo o Brasil, todos os dias do ano, e que o nosso produtor rural já conhece muito bem. Se não conhecer, vai ter agora um pouco mais de detalhes a respeito deles. A gente está aqui do nosso lado, o Nelson Ananias, que é o coordenador de sustentabilidade da CNA. Temos aqui também com a gente o coordenador regional do Instituto Rio Grandense de Arroz, o Ivo Melo, e o Lineu Rodrigues, que é pesquisador da Embrapa Cerrados. Ele vai trazer aqui, todos os nossos convidados vão trazer detalhes aqui do trabalho deles e da preocupação do nosso setor com relação à preservação da água. Mas antes da gente começar o nosso papo, a gente vai para São Paulo com a Renata, porque ela tem uma matéria para passar para a gente, inclusive para ajudar a nossa conversa aqui, não é, Renata? É isso mesmo, Celso. Boas-vindas aí para todos, né? Bom, Celso, conscientes sobre a necessidade de ter água para produzir, os produtores rurais se prepararam com bastante antecedência para esse fórum, viu? E por isso, debatido aí pela CNA, quando os produtores elaboraram um documento com o posicionamento do setor. O evento, só para vocês saberem, atrai os olhos do mundo para o Brasil. E os produtores rurais, eles têm muito a dizer, né? Aqui a legislação ambiental é cumprida e a água preservada. Então, vamos ver na reportagem de Carlane Soares e Wellington Ferreira. Garantir segurança alimentar para o Brasil e o mundo. Esse é um dos principais desafios desse século. Afinal, como levar alimentos de qualidade para quase 9 bilhões de pessoas até 2050? É aí que entra o uso de tecnologias na produção agropecuária, como a irrigação. A irrigação, ela, apesar de ter uma área pequena de produção do Brasil, ela responde por uma boa parte da produção. Então, alimentos como a gente consome no dia a dia, legumes, verduras e frutas, são basicamente produzidos através da irrigação. Então, a irrigação garante, sim, uma melhoria na qualidade dos produtos e garante também um aumento da produção. A gente sabe que alguns produtos a irrigação pode aumentar até em 3 vezes a produção. A irrigação traz uma série de benefícios para a produção de alimentos, garantindo a segurança do cultivo, mesmo em áreas com eventuais alterações no regime de chuvas. Você consegue tirar várias safras por ano, né? E você diminui o risco de quebra de produção por conta de falta de água, né? Falta de secas, eventos climáticos que acabam levando a uma queda de produtividade. Então isso aumenta a oferta de alimentos, né? Aumenta a renda por hectare. O Brasil ainda tem muito potencial para crescer quando falamos de irrigação. Hoje, apenas 3% das áreas de produção agropecuária utilizam essa tecnologia. O produtor representa estrategicamente um trabalho muito importante em favor da segurança hídrica, da segurança alimentar, da
segurança energética, da segurança ambiental e, principalmente, se der a oportunidade para o produtor desenvolver bons negócios, é justamente aí que ele pode ser mais e mais motivado para que essa parceria seja cada vez a melhor possível. E para ampliar o debate sobre esse importante tema, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil realizou um seminário com a participação de produtores e especialistas em irrigação. O objetivo foi levantar propostas a serem apresentadas no 8º Fórum Mundial da Água. Esse fórum é fundamental. Estando aqui no Brasil, para nós é a grande oportunidade dos produtores fazerem as suas reivindicações e, ao mesmo tempo, mostrar ao mundo a nossa potencialidade agrícola. No seminário foram definidos os principais pontos relacionados ao desenvolvimento sustentável da agropecuária, segurança alimentar e o potencial de crescimento da produção com uso racional da água. O documento destaca ainda a necessidade de ampliar o acesso a tecnologias mais eficientes, assegurar o combate à seca baseado no desenvolvimento da irrigação. O Brasil tem potencial para triplicar o uso da irrigação. A atividade de reservação da água deve ser considerada de segurança nacional, compensação para os produtores que realizam serviços ambientais, que os produtores sejam reconhecidos como parte da solução dos problemas de gestão da água. Muito interessante, né? E você, então, produtor que está nos assistindo, nos acompanhando, pode participar pelo nosso Facebook, que é o @SistemaCNA, e mandar a sua pergunta ao vivo, viu? E nós vamos voltar, então, a Brasília com o Celso Miranda e os nossos convidados. Celso, é com você. Obrigado, Renata. Bom, como a gente viu nessa reportagem, a gente sabe que todo o setor, né, as entidades acabaram trabalhando para preparar um documento para participação aqui no Fórum Mundial da Água. Isso é muito importante para que todo o Brasil, todos os produtores tenham palavra. E é nesse sentido que eu quero saber do Nelson. Qual é que é a expectativa, Nelson, com relação à participação do CNA? Qual é que é a expectativa dos produtores? Bom dia, Celso. Bom dia a todos os produtores rurais brasileiros. Bom, a expectativa é a melhor que existe, né? A agricultura brasileira vem se desenvolvendo e sendo cada vez mais eficiente no uso da água. E esta água, ela é insumo imprescindível, assim como o solo e insolação, em que o Brasil tem muito. Então, a CNA se preocupou em trazer aos produtores rurais a visão dos produtores rurais neste Fórum Mundial da Água, mostrando a eficiência da atividade de produção de alimentos no Brasil, mostrando a sustentabilidade do uso da água dentro da propriedade rural e para mostrar que nós temos um potencial de desenvolvimento que está sendo muito bem usado, muito bem desenvolvido e garantido através de estudos e ações para que a água cada dia mais seja melhor utilizada e com um potencial de crescimento e produção de alimentos muito melhor. Porque é na propriedade rural que se produz água, que se protege nascentes, protege recursos da água. Então, a gente está muito à vontade hoje aqui para vir discutir e debater água num fórum, não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro. Isso é muito importante a gente poder dizer, poder aprender e passar para todo o Brasil que essa parte do ciclo da água é mais do que importante, ela está em todos os nossos alimentos, né? E a CNA está trabalhando e preocupada com isso. Passo agora a fazer uma pergunta para o Lineu, que está lá na nossa ponta, está de gravata hoje, inclusive, está demonstrando nessa participação dele o quão é importante esse evento. Vai receber, inclusive, o pessoal lá do Japão, né? O príncipe herdeiro vai estar com você daqui a pouco, mas antes de você estar lá com o príncipe, com a família real do Japão, a gente tem uma pergunta aqui para você, Lineu Rodrigues, que é da Embrapa Cerrados, para saber por que se diz que a quantidade de água para se produzir alimentos, se diz que ela é irreal. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. A sua pergunta em relação daqui a pouco nós vamos estar recebendo na Embrapa Cerrados a visita do príncipe herdeiro, que provavelmente será o próximo imperador do Japão no próximo ano, e vai ser também a oportunidade de conversar um pouco sobre água com ele. A sua pergunta é muito interessante, é muito recorrente. Primeiramente, eu gostaria de destacar que no Brasil, nós temos em torno de 12% das reservas de água doce do mundo.
Pode chegar a 16% se você contar aquela água que vem de fora e entra no Brasil. Mas temos 12%. Isso dá em torno, se você pegar só a água dos rios brasileiros, em torno de 280 mil metros cúbicos por segundo de água correndo nos rios. Se a gente pegar todos os usos, todas as outorgas que foram emitidas para todos os usos, isso é menos de 1% dessa água disponível. As agências consideram um coeficiente de retorno de água. Ou seja, aquilo que a agricultura irrigada utiliza, uma parte volta. E o que volta é muito pequeno. Eu concordo que é muito pequeno porque essa água tem que ciclar. O bom da água é que ela cicle. Mas para os outros usos, eles utilizam um coeficiente de retorno muito grande. Por exemplo, se você pegar a água da cidade, o esgoto urbano, eles consideram que toda a água que é retirada, praticamente 100% volta. Mas ela volta com a outra qualidade, ela não está pronta para ser utilizada. Então esse coeficiente de retorno é um valor que nós temos que trabalhar melhor. Nós temos que defini-lo melhor, porque ele é importante e ele impacta no valor desse número, que é um número que ele é importante para a comunicação com a sociedade. Perfeito. Obrigado, Lineu. Agora para o Ivo Melo, que está aqui com a gente, representando o pessoal do Rio Grande do Sul, né, na produção de arroz, que a gente quer saber algo muito simples, inclusive, que é a água. A água que a agricultura utiliza para irrigação, se ela retorna para o meio ambiente. Bom dia. Bom dia, bom dia e muito obrigado aí por a gente poder estar aqui colaborando e nesse processo todo de discussão, né? É uma oportunidade ímpar do Brasil estar sediando esse evento mundial e a CNA e parceiros aqui poder estar falando de quem mais usa água, né? Vamos lá, vamos bater no peito e dizer, nós realmente somos os maiores usuários de água do planeta, com muito orgulho, né? Isso é a nossa cultura no Rio Grande do Sul, né? Agora a gente, de uns anos para cá, a gente perdeu o estado campeão em área de produção de irrigada, né? Porque houve vários investimentos, hoje já estamos aí perto de 7 milhões de hectares irrigados no Brasil, mas o Rio Grande do Sul sempre teve a tradição já de mais que centenária de irrigar o arroz, né? O arroz irrigado, que hoje é praticamente 75%, 3/4 da produção de arroz do Brasil vem das lavouras irrigadas do Rio Grande do Sul. E com certeza, né, o investimento que se fez ao longo dos últimos 100 anos em infraestrutura de drenagem e irrigação, né, foi um aprendizado que está consolidado na cultura da irrigação e do uso da água na agricultura, no arroz irrigado no Rio Grande do Sul, de tal forma hoje que isso é uma coisa que é conversa de bolicho, de boteco, né? Onde é que tu vai construir a próxima barragem, como é que vai estar funcionando o teu levante. Então a gente tem uma cultura muito proativa, né? Um protagonismo muito interessante nesse processo e que vivemos crises hídricas em outras épocas, no início do século XIX, e talvez por isso o Rio Grande do Sul investiu muito em infraestrutura para armazenar essa água que fica, né, e permanece no sistema por mais tempo, ela demora mais para chegar ao oceano e acaba prestando serviços ecossistêmicos, né, como a produção de alimentos e outras tantas, como a gente tem aí com o pessoal da nossa pesquisa e ciência, desenvolvendo e aportando para nós todos. Perfeito, obrigado, Ivo. Bom, a gente tem mais informações, aliás, perguntas, né? Daniela, o que você tem para a gente? Diga lá. Pois é, Celso, olha, as perguntas não param de chegar no Facebook, @SistemaCNA. Essa primeira vai ser endereçada ao Lineu Rodrigues, pesquisador da Embrapa Cerrados. Lineu, a gente sabe que você já andou falando aí nesse número, mas a gente tem a pergunta aqui da internauta Cibele Queiroz. É verdade que 70% da água do Brasil vai para irrigação? Não tem outro jeito de plantar sem usar essa quantidade enorme de água? Detalhe isso aí pra gente, Lineu. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta interessante esse número 70%. Porque, na verdade, o 70% ele representa muito pouco, Cibele, no contexto geral. Nós temos sistemas de irrigação que são um pouco mais eficientes do que o outro, mas a decisão para você usar uma irrigação em uma cultura ou outra, ela é técnica, ela é econômica, ela é ambiental, ela é social. Nós não temos que preocupar muito com o tanto de água que a agricultura irrigada utiliza, se é 70, se é 50. O importante é que é uma água que está sendo utilizada por um fim nobre, que é a produção de alimento. A sociedade, que você e eu fazemos parte, nós temos que definir quanto de alimento a gente quer
que a gente define o quanto de água a gente vai precisar. Mas não é muito fácil você fugir desse número. 70% das águas extraídas para os usos vai para a irrigação. Porque a irrigação, ela utiliza, não só porque ela utiliza muita água, mas ela tem maior área plantada, a produção de alimento não é só local, ela vai para o mundo todo. Então esse número, não preocupe muito com ele. Preocupe com o que a irrigação, o agricultor irrigado está fazendo em termos de produção de alimento, como que essa água está sendo utilizada. De maneira geral, ela é muito eficiente. Você pegar hoje o sistema de irrigação e como o agricultor hoje tem feito a agricultura, porque se ele não usar de forma adequada, ele paga energia, e não devemos aí defender quem está ilegal. Quem está fazendo a agricultura de forma errada, nós temos que trabalhar junto. É isso que a gente faz da pesquisa, desenvolvendo tecnologias, auxiliando o produtor a cada vez mais utilizar essa água com sustentabilidade. Mas tirar maior proveito também desse recurso que é fantástico, que é a água, para gerar mais valor econômico, trazer mais segurança hídrica para a sociedade de maneira geral. Perfeito, muito obrigado, Lineu. Você já percebeu aí, acho que o agricultor já percebeu que hoje a gente tem muita informação para dividir, e até o próximo dia 23, esse Fórum Mundial da Água é a nossa pauta, é a nossa conscientização que a gente quer dividir com você. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui de Brasília, direto dessa abertura do Fórum Mundial da Água. O intervalo é rápido, a gente volta já. Estamos de volta ao vivo com o Agroforte Brasil Forte, acompanhando então o primeiro dia do Fórum Mundial da Água. E antes da gente voltar a Brasília, nós temos uma reportagem especial. Você sabia que apenas 2% da água que corre pelos rios brasileiros é usada na produção irrigada? Tão pouco, né, gente? Quando a gente vai ao mercado e às feiras ver os alimentos ofertados o ano inteiro, aí que a gente percebe a importância dessa tecnologia. E a irrigação, então, garante no mínimo 2 safras por ano. Com isso, o fantasma de ter um determinado produto somente numa época do ano virou coisa do passado. Então, vamos ver na reportagem de Daniela Castro e Wellington Ferreira. Ribeirão Pamplona, Lusiânia, Goiás. Há exatos 21 anos, o produtor Wilson buscou solução para um grande problema. O curso da água estava fraco, com a captação insuficiente para a irrigação. Em 97, nós tivemos problema com a irrigação aqui nesse Ribeirão Pamplona. Nós não tínhamos mais água para irrigação no período a partir de agosto, setembro. Nós temos uma associação aqui, a Provale, Associação dos Produtores do Vale do Pamplona, e nós nos juntamos, contratamos uma empresa e pedimos um estudo da bacia hidrográfica do Pamplona. E eles nos disseram que se a gente reservasse água, ou seja, se a gente guardasse a água, fizesse grandes represas, a gente poderia triplicar a área irrigada, sem dano ambiental. Foi o que fez o produtor. Como aqui chove de outubro a abril e depois vem a estação seca de maio a setembro, o caminho encontrado foi fazer essa represa para captar um pouco da água que passa pelo Ribeirão e também a água da chuva e assim garantir a produção irrigada o ano inteiro. Até por uma questão ambiental, ela é mais interessante, porque você vai precisar adubar menos uma cultura quando você tem irrigação. Então, dessa maneira, a gente consegue ofertar todos os tipos de alimento durante a época da seca. Mas dá para fazer isso, dá para produzir e dá para preservar. Chegamos bem no momento da colheita da soja, seguida do plantio direto do milho na palha. São 1.400 hectares de produção. Aqui, o produtor deixou uma área maior de cerrado do que a prevista na legislação ambiental. São 25% de reserva legal, enquanto o Código Florestal prevê 20%.
9 minas d'água brotam da terra. Exemplo que vem do campo de preservação e oferta de água. A represa contribui para a retenção da água da chuva, que chega a 1.500 milímetros por ano. Os plantios utilizam no máximo 1/3 disso. Nós temos culturas que elas precisam de 350 a 500 milímetros na época da irrigação, na época que falta chuva, que vamos dizer assim, maio, junho, julho, agosto. Então essa represa que nós estamos aqui, na verdade, ela corre o ano inteiro, o córrego aqui, e isso daqui é a água da chuva que foi guardado, que nós iniciaremos o uso dela a partir de maio. Apenas 2% da água que corre pelos rios brasileiros, sem levarmos em conta a bacia amazônica, são usados na produção agropecuária. Quando consideramos a vazão dos rios da Amazônia, a irrigação capta menos de 1%. Além de garantir alimentos o ano inteiro, o plantio irrigado impulsiona a economia dos municípios. Essa água que você retém dentro da propriedade rural, ela tem uma oportunidade de recarregar os aquíferos, porque ela fica ali infiltrando, ela tem a oportunidade de melhorar a atividade biológica e ecossistêmica da região, porque você tem ali um ciclo, né, de vida dentro que é provido pela água dentro da propriedade rural. Se essa água não for reservada dentro da propriedade rural, ela vai cair no curso d'água e vai cair no mar, ela vai virar água salgada. Enquanto no Brasil são quase 7 milhões de hectares de área irrigada, muitos países estão na nossa frente. Na China, são 65 milhões de hectares irrigados, na Índia, 62 e nos Estados Unidos, 27 milhões de hectares. Grande produtor de alimentos no mundo, o Brasil tem um enorme potencial de crescimento em irrigação, o que não prejudica o consumo de água na cidade. O importante é combater preconceito com informação. O produtor rural usa da água que cai todo ano nos oceanos menos de 2% em irrigação. Então o que nós precisamos é mostrar para a sociedade que o produtor rural ele não consome água, ele usa uma parte da água. E você pode continuar participando aqui do nosso programa especial de hoje. Então, manda seu recado, viu? Lá pelo nosso Facebook no @SistemaCNA. E agora, então, nós voltamos a Brasília, lá com o Celso Miranda, que continua, então, batendo esse papo com os nossos convidados. Celso. Obrigado, Renata. Antes da gente seguir com a nossa conversa aqui, eu quero ouvir a Daniela Castro, porque afinal de contas, até a próxima sexta-feira, a gente vai ter muita coisa acontecendo aqui no Fórum Mundial da Água e ela tem a programação aqui do nosso stand, certo, Daniela? É isso mesmo, Celso. Olha, haverá apresentações sobre o uso da água em várias cadeias produtivas, como, por exemplo, pescados, suínos, aves, frutas, hortaliças, café, cachaça e também serão apresentados casos de sucesso, iniciativas sobre o uso racional da água em diferentes regiões do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Celso. Obrigado, Dani. Olha, a gente tem na sequência da nossa conversa aqui um papo muito importante, até abordando algumas questões que já foram repassadas nas nossas reportagens, mas que é muito importante a gente lembrar. Por exemplo, falta d'água nas cidades. Quero saber do Nelson Anis, coordenador de sustentabilidade da CNA, se isso passa, de alguma forma, pela produção rural. Como é que é esse mito, essa conversa que se fala muito, nesse momento que se discute muito falta d'água na cidade, Nelson? O produtor rural e o proprietário rural está muito à vontade de discutir esse assunto, porque a gente pode deixar bem claro que propriedade rural, produção rural, não disputa água com o uso da cidade. Por quê? Por questões legais, a lei das águas não permite que se use mais água do que aquele volume que foi autorizado para utilização na produção de alimentos, porque os usos prioritários são abastecimento humano, dessedentação animal. Engraçado que essa questão da água parece ser de educação básica de todos nós, né?
talvez fosse um tema importante para a gente colocar nas escolas primárias até. Não sei o que você pensa, Nelson. Né? Isso é uma ocorrência que a gente vê na minha própria casa, quando meu filho chega da escola falando que produtor rural usa muita água, que produtor rural... E a gente tem, inclusive, dentro do próprio sistema CNA, programas de educação para crianças. Ótimo. Em questões gerais de agricultura, mas também no bom uso da água. E sem dúvida, isso do mesmo jeito em que hoje se prega a questão do uso consciente da água dentro das cidades, e a criançada já aderiu a isso, né? Muitas das vezes nós como pais, nós ouvimos, fecha a torneira, pai, né? Cuidado, pai. Da mesma forma, eles têm que ter essa consciência e ter esse conhecimento de dizer que a água utilizada na agricultura, que a água utilizada na zona rural é a mesma água que chega na cidade, que é uma água que é destinada para um fim nobre, que é o uso da irrigação, e que uso, né, para a produção de alimentos, e que isso pode muito bem ser um serviço ambiental, ser considerado aquilo como serviço ambiental. E isso vem desde criança, isso vem desde a escola, da educação, como o bom uso na cidade, o bom uso na zona rural. Perfeito. Ó, Nelson está passando aqui uma informação que eu acho que serve até de pauta para Dani. Dani, eu sei que eu estou dando palpite para você aí, mas você, inclusive, tem até o restante da programação aqui do nosso stand, mas vai uma boa pauta fazer uma matéria com as crianças, né, que já sabem muito bem, ou deveriam saber muito bem como utilizar a água, né, Dani? É verdade, e criança, né, Celso, a gente sabe bem, chegam em casa e já são ecocidadãos, né? Eu que tenho 2 crianças pequenas, eu vejo muito isso. Realmente saem do quarto, apagam as luzes, muito conscientes com relação à utilização da água até para escovar o dente. Realmente eles servem de exemplo aí para muito adulto. Ô Celso, agora já na segunda-feira o Senar vai lançar aqui neste evento o programa de capacitação em recursos hídricos, e na terça-feira será a vez de ser criada a Comissão Nacional de Irrigação da CNA. Também na terça-feira será lançado o livro Agricultura Irrigada Sustentável no Brasil, Identificação de Áreas Prioritárias, que é resultado de um estudo da FAO em parceria com a CNA, que aponta aí o potencial de aumento da produção de área irrigada no país, que pode até dobrar. Na quarta-feira, será a vez dos participantes aqui do Fórum Mundial da Água conhecerem um pouco mais sobre o projeto Biomas, conservação da biodiversidade e da água por meio de parceria público-privada. Agora, Celso, você tem mais informações aí sobre o trabalho do sistema CNA-Senar? Pois é, o sistema CNA-Senar, que tem realmente um trabalho muito frequente, né, que a gente acompanha todos os dias aqui, e principalmente dentro do nosso programa agora, o sistema CNA-Senar, que tem as informações, inclusive, vindo de lá de São Paulo. Acho que a Renata Maron é que já tem as informações para passar para a gente, certo, Renata? É verdade, Celso. Bom, olha só, a gente vai ver então o que aconteceu essa semana, né? A CNA teve uma agenda aí bastante extensa, um trabalho em todas as regiões do país e até no exterior, viu? Vamos ver como é que foi. Olá, produtor. Vamos começar falando de um programa que é estratégico para o agro e é estratégico para o Brasil. A CNA e as principais entidades representativas do setor estiveram reunidas para debater políticas públicas de médio e de longo prazo que são essenciais para a agropecuária. Os integrantes do Conselho do Agro aprovaram a construção do documento O que Queremos dos Futuros Governos. Os principais temas serão discutidos entre as entidades setoriais e depois entregue aos candidatos à presidência da República. A segurança alimentar da nossa população, definindo a nossa contribuição de alimentar parte do mundo e, mais do que isso, conseguindo com que o agro continue a contribuir para a economia desse país que tanto necessita. Em São Paulo, um evento do Fórum Econômico Mundial reuniu as principais lideranças empresariais do Brasil e do exterior. O objetivo foi debater a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental. E a CNA estava lá. O presidente João Martins defendeu ações que levem tecnologia e assistência técnica ao campo para formar uma nova classe média rural. E por falar em assistência técnica e gerencial, mais de 550 produtores estiveram presentes no dia de campo Senar Mais Leite. Produtores e técnicos vieram de diversos municípios de Goiás para conhecer em Alexânia os resultados das capacitações promovidas pelo Senar.
Voltando para Brasília, o encontro aqui na CNA definiu uma cooperação que vai beneficiar os produtores do Nordeste. A Confederação e o Banco do Nordeste se reuniram para definir uma série de ações. A ideia é que os sindicatos rurais atuem como correspondentes bancários e que os produtores, atendidos pela assistência técnica e gerencial do Senar, tenham um tratamento diferenciado em programas de crédito. Outro tema muito importante e que afeta os produtores de São Paulo foi debatido aqui na CNA, a cobrança de ICMS sobre hortaliças vendidas em embalagens. O presidente da Confederação recebeu representantes dos produtores e autoridades para achar uma solução para esse problema que dificulta o crescimento do setor. E a CNA terminou nessa semana uma série de encontros para ouvir os produtores rurais sobre o Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a reunião foi com os agricultores e pecuaristas do Centro-Oeste. Veja o que mais foi feito para você, produtor. Uma reunião no Ministério da Agricultura debateu o consumo do suco de laranja no exterior e o controle sanitário de determinadas doenças. Outro tema no Ministério foi o potencial da geração de energia a partir da biomassa do eucalipto e o andamento do Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. A CNA também reuniu produtores e federações para debater a competitividade da borracha natural. Já o Senar realizou essa semana a formação de novos instrutores para o programa Negócio Certo Rural. Contribuir com as decisões governamentais para um sistema global de produção de alimentos mais transparente e sustentável. Esse foi o tema de um seminário que a CNA participou em Buenos Aires, na Argentina. Todas essas informações estão no nosso portal e nas redes sociais. Bom, o Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Lembrando que toda a programação do Fórum Mundial da Água continua até sexta-feira, né, Dani? É, Renata, e nós estaremos acompanhando tudo durante a programação do Terra Viva. A vocês, muito obrigada pela companhia. Fica feito o convite, então, hein? Assistam a programação do Terra Viva, que nós teremos muitas entradas ao vivo. Tchau. Celso. Pois é, nessa despedida, a gente agradece aqui os nossos convidados que nos trouxeram muitas informações, a gente agradece a eles e, claro, com a Dani você já viu, né? Estaremos todos os dias acompanhando aqui o Fórum Mundial da Água e, claro, na semana que vem, no domingo, teremos matérias especiais acompanhando e mostrando detalhes de tudo que aconteceu neste 8º Fórum Mundial da Água. A gente vai ficando por aqui, desejando a você uma excelente semana. Até lá, tchau!